Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protuzek e na aulinha de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre ótica geométrica. Hoje nós vamos falar sobre a formação da imagem por espelhos. Então nós vamos ver um pouquinho sobre espelhos planos e espelhos esféricos, que são espelhos côncavos e convexos, beleza? Mas antes disso, é legal a gente classificar os tipos de imagem que a gente vai obter com esses objetos. Então, a gente pode ter imagem virtual e imagem real. Quais são as principais características de cada uma dessas? Uma imagem real, uma imagem virtual, é quando nenhuma luz está de fato passando pelo local aparente da imagem. Ou seja, é uma imagem que está atrás do espelho. A característica 2 diz que uma imagem virtual ela não pode ser focalizada em uma tela. De novo, ela está sempre atrás do espelho. Uma imagem virtual produzida por um único espelho ou uma única lente está sempre na posição normal, ou seja, não invertida. Então, uma imagem virtual ela vai estar sempre atrás do espelho e ela sempre vai produzir uma imagem normal, não invertida do objeto. Beleza? Um exemplo de uma imagem virtual, a imagem que a gente vê no espelho plano, né? Quando você se olha no espelho, tipo, vai lá pentear o cabelo de manhã, olha no espelho do banheiro, você está vendo uma imagem. Essa imagem ela está atrás do espelho. Essa imagem ela não pode ser focalizada em uma tela. Belezinha? Então, isso é um exemplo de uma imagem virtual. Uma imagem real, eu posso descrever ela também com 3 características. Depois de encontrar um espelho ou uma lente, a luz passa diretamente através do local da imagem. Ou seja, a imagem virtual, ela não necessariamente está, uma imagem real, ela não está atrás do espelho. Com isso, vem a característica 2. A imagem, portanto, pode ser focada em uma tela. Então, você pode pegar um espelho que produz uma imagem real, que é um espelho côncavo, você pode projetar a imagem de um determinado objeto em uma tela. Né? Então, a característica 2 diz que a imagem real, portanto, pode ser focada em uma tela e para ver a imagem não é necessário olhar para o espelho. Tipo, a gente pode olhar para a tela. Belezinha? Uma imagem real produzida por um único espelho ou uma lente, ela vai ser sempre invertida. Né? Então, se a gente pegar um determinado ponto, um determinado objeto, e usar um espelho côncavo para produzir uma imagem real desse objeto, ele vai aparecer para a gente de ponta cabeça. Belezinha? Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho de espelhos agora. Começando com espelhos planos. O que são espelhos planos? A gente pode caracterizar espelhos planos como elementos ópticos mais simples, né? Ele não tem curvatura e tal, que pode ser definido como uma superfície plana, polida, na qual ocorre predominantemente a reflexão da luz. Então, a gente pode caracterizar como um espelho plano uma placa, geralmente de um metal bem polido, tal. Esses espelhos que a gente tem no banheiro, né? Que geralmente é uma camadinha de prata ou algum outro metal de fácil polimento e tal, né? O que mais que a gente pode falar de um espelho plano? Em um espelho plano, a distância entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância entre a imagem refletida e o espelho. Então, eu desenho um esqueminha aqui de um espelho plano. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho o objeto que tem uma altura h, essa daqui. Aqui está o espelho, então a gente pode representar o espelho como essa face aqui da frente é a face reflexiva, e quando eu colocar essas
linhazinhas aqui, a gente tem a parte não reflexiva do espelho, as costas do espelho, digamos assim. Beleza? Então, uma característica do espelho plano é que a distância entre o objeto e o espelho é exatamente igual à distância entre a imagem e o espelho. Então, ó, se eu pegar essa distância entre o objeto e o espelho, eu tenho em módulo a mesma distância entre a imagem produzida pelo espelho e o espelho, né? Então, essa distância aqui e essa distância aqui, em módulo, são iguais, né? Mas como uma está atrás do espelho, e eu vou tomar o zero como sendo o meu espelho, eu posso dizer que a distância do objeto é igual a menos a distância da imagem, né? Porque ela está atrás do espelho. Isso significa que é uma imagem virtual. Belezinha? O que mais que a gente pode falar do espelho plano? As imagens formadas por um espelho plano são enantimorfas. Palavra bonitinha, né? Ou seja, existe uma inversão da direita para a esquerda, né? Mas não de baixo para cima. Assim, a imagem especular da mão direita e da mão é a mão esquerda, mas a imagem dos pés não está na cabeça. Então, o que a gente tem aqui, ó? Se eu tenho a imagem aqui de uma mão esquerda, no meu espelho vai aparecer uma mão direita. Beleza? Aí o que acontece? Eu coloquei essa figurinha aqui, ó. Se eu tenho uma imagem desse carinha aqui, os pés não estão na cabeça, na imagem, ó. Então, ele está direito e ele está direito, né? Então, significa que são enantimorfas. Ou seja, existe uma inversão direita para a esquerda, mas não de baixo para cima. Belezinha? Então, isso é outra característica de um espelho plano. O que mais que a gente pode falar? Outra característica que a gente pode notar aqui, eu coloquei esse desenho aqui em escala. Ó. A gente pode notar que a altura do objeto é igual à altura da imagem, né? Ou seja, não acontece nenhuma diminuição, nenhum acréscimo da imagem em relação ao objeto. Então, quando a gente tem um espelho plano, a altura do objeto é igual à altura da imagem. A gente pode ver aqui, ó, o carinha tem mais ou menos 1,8 nessa escala aqui e manteve isso, a imagem dele. Belezinha? O que mais? Tá. O que a gente pode falar agora? Como é que a gente faz para enxergar uma imagem em um espelho plano? Bom, para que o observador ele consiga ver uma imagem refletida pelo espelho, o que precisa acontecer? É preciso que os raios provenientes do objeto sejam refletidos pelo espelho e alcancem os olhos do observador. Então, a gente pode pensar assim. Suponha que eu tenho um objeto aqui, de uma altura h, né? O que a gente pode fazer? Bom, a gente pode pensar que aqui está entrando um raio, no sentido, um raio luminoso, no sentido ao espelho, né? Esse raio vai ser refletido para esse observador. Suponha que aqui está a cara da pessoa. Aí, o que vai acontecer? Ele vai estar enxergando a formação da imagem aqui. Belezinha? Aí a gente pode pegar os limites. Então, aqui eu tenho o vértice do espelho, né? Tipo, imagina um espelho grandão assim, até o chão. A gente está olhando aqui reto, na nossa direção, e aqui está olhando para o limite do espelho. Esse limite do espelho a gente vai estar olhando, a luz vai ser refletida aqui, né? Mas o que vai acontecer? Se a gente pegar o prolongamento dessa linha aqui, a gente vai estar conseguindo enxergar a outra parte lá de cima.
E aí, com o prolongamento dessas linhas até aqui em cima, a gente vai conseguir ver o reflexo aqui nos meus olhos, né? Nos olhos do observador. A gente pode notar isso aqui nessa figura aqui, por exemplo. Ó, esse carinha, ele tá olhando aqui reto, ele consegue ver a testa dele, e aqui, né, o espelho dele não tá até o chão, mas não precisa para ver ele todo. Por quê? O campo de visão dele vai abrir aqui, ó, e o prolongamento a gente vai ter conseguindo ver os pés, porque ó, os raios dos pés chegam aqui, né? Refletem aqui para ele, ó, assim, assim, né? E ele consegue enxergar o prolongamento da imagem. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Que se eu tenho um objeto de altura h, para enxergar esse objeto com um espelho plano, eu preciso ter, ó, metade da altura h. Beleza? Eu só preciso, se eu tiver, sei lá, 1,80 m de altura, eu preciso de um espelho plano de 90 centímetros para conseguir enxergar o meu corpo todo com um espelho plano. Belezinha? O que mais que a gente pode falar? Dá para falar dos ângulos aqui, né? Ó, se a gente olha aqui, eu tenho um ângulo de incidência, um ângulo de reflexão, né? Esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo de reflexão. E se a gente traçar um ângulo de reflexão para dentro do espelho, posso chamar um ângulo de reflexão limpo aqui. Ele também vai ser igual ao ângulo de incidência e ao ângulo de reflexão, né? Por isso, a gente só precisa de metade do nosso tamanho no espelho para conseguir enxergar um corpo todo. Belezinha? O que mais que a gente pode falar? Bom, vamos falar das convenções de sinal, né? A gente falou de imagens virtual e imagem real. Mas como é que a gente vai colocar isso numa equação? A gente pode pensar assim. Vamos lá, as regras de sinal. Para a distância de um objeto. Então, quando a gente tem um objeto, no mesmo lado que a luz que incide sobre a superfície refletora ou refratora, a distância do objeto S é positiva, caso contrário é negativa. Ou seja, se a gente pegar aqui, ó, nesse caso, ó, o objeto está de um lado e a imagem está do outro. Então, concorda que o objeto não está no meio, no mesmo lado que a imagem, né? Ou seja, se o objeto não está no mesmo lado da imagem, se ele está atrás se a imagem está atrás do espelho, a gente tem uma distância do objeto negativa. Se ela está do mesmo lado, a gente tem uma distância positiva. Beleza? Outra regra de sinal para a distância da imagem. Quando a imagem está no mesmo lado que a luz que emerge da superfície refletora ou refratora, a distância da imagem S' é positiva, caso contrário é negativa. Beleza? Então, se a imagem está do mesmo lado que a luz que emerge da superfície refletora ou refratora, né, no caso de uma lente, a distância é positiva, caso contrário é negativa. E aqui tem a regra do sinal para a curvatura de uma superfície esférica. Quando o centro de curvatura está no mesmo lado da luz que emerge da superfície refletora ou refratora, no caso de uma lente, o raio de curvatura é positivo, caso contrário é negativo. Então, isso é bastante útil quando a gente for estudar espelhos côncavos e convexos. Então, aqui eu tenho um espelho côncavo. Então, para um espelho côncavo, eu tenho o foco e o centro aqui. Então, eu vou colocar um objeto. Vou fazer o desenho. Um espelho côncavo. Aqui. Para um espelho côncavo,
a superfície refratora é essa aqui de dentro. Então eu tenho o foco e o centro. O foco e o centro. Eu consigo colocar os objetos aqui, por exemplo. Ou entre o foco e o centro, ou no centro, ou no foco. A gente vai ver com detalhes cada uma dessas imagens. Aí o que acontece? Nesses casos, né, o centro de curvatura está do mesmo lado da luz que emerge da superfície refletora. Ou seja, aqui ó, é o centro de curvatura, está do mesmo lado dos objetos, consequentemente da luz que está chegando no espelho. Então, nesse caso, a gente vai ter o sinal para o foco e para o centro positivo. Agora, quando a gente tiver um espelho convexo, vai ser assim, ó. Aqui. Ou seja, a superfície refletora vai ser essa daqui. O meu foco e o meu centro estão aqui. Foco e o centro. Só que o objeto vai estar aqui. Nesse caso, o foco e o centro, né, eles estão no lado oposto de onde está vindo a luz, ou seja, do objeto. Aí o que acontece? Eles vão ser caracterizados com sinais negativos. Belezinha? O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar agora de como funciona a reflexão para uma superfície esférica. Ou seja, a gente vai estudar espelhos côncavos e convexos, né? Qual que é a vantagem disso? Olha, quando a gente tem um espelho plano, aqui. Quando a gente tem um espelho plano, esse espelho plano, ele produz uma imagem do mesmo tamanho que o objeto. Tá, legal. Mas é que às vezes a gente precisa de uma ampliação da imagem ou uma redução da imagem para a gente aumentar o campo de visão. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar outros tipos de espelhos, né? Então a gente vai estudar um pouquinho as características dos espelhos côncavos e convexos, né? Então o que a gente tem? Ó, existem espelhos que, por exemplo, né, um que eu copiei do livro aqui, espelhos de maquiagem. Segundo a minha referência, esses espelhos de maquiagem, eles geram uma imagem maior do que a do objeto. Ou seja, para a gente conseguir visualizar melhor pequenos pontos ou espremer espinha, essas coisas assim, né? Outro exemplo que eu peguei desses espelhos esféricos são espelhos de monitoramento, né? Aqueles espelhos que às vezes você vê em loja, na farmácia, né? Ou no fundo do ônibus, né? É um espelho que ele diminui a imagem, ou seja, você consegue observar, ter um campo de visão maior, né? Então, suponha que você tenha um espelho lá no fundo do ônibus e o motorista fica olhando naquele espelhinho lá no fundo para ver se todo mundo já desceu, né? E ele tem que ter uma visão boa, né, de toda aquela parte de trás do ônibus. Então ele precisa ter um campo de visão grande, né? Se colocasse um espelho plano, por exemplo, precisaria de um espelho muito grande, né, para ele conseguir observar todo o ônibus. Então coloca um espelho esférico, né, para que a gente consiga aumentar esse campo de visão do motorista. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai tentar deduzir uma equação que descreva o comportamento desses espelhos, em termos do foco, da distância entre a imagem e da distância entre o objeto, entre o espelho. Beleza? Então, para isso, a gente vai pensar primeiro num objeto pontual. Então, a gente vai colocar um objeto pontual, né? E a gente vai analisar como que a imagem, desse objeto pontual, ele vai ser formado por um espelho esférico. E a gente vai começar usando um espelho côncavo. Beleza?
beleza? Então, na figura 8, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um espelho côncavo, ou seja, a concavidade aqui é a parte refletora. Então, aqui, ó, onde eu coloquei os risquinhos, são as costas do espelho, beleza? Aí eu tenho aqui o meu objeto pontual, que eu coloquei ele no ponto P. Ele está a uma distância Pzinho do vértice do espelho. Aí o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui o centro de curvatura do espelho. Professor, o que é o centro de curvatura do espelho? Vamos imaginar o seguinte, ó. Imagina que esse espelho côncavo, ele era originalmente uma esfera. Então, vou tentar desenhar uma esfera aqui. Ficou feia, vamos tentar de novo. Mais feia ainda. Mais feia ainda. A quarta vez é da sorte. Tá. Ficou mais ou menos parecido. Aí, olha só. Vou trocar a cor dessa esfera para não ficar parecendo com o espelho. Vou colocar de verde. Aqui, pronto. Imagina que dessa esfera a gente cortou esse pedacinho aqui. Assim. Vou fazer de um vermelho para ficar mais destacado. Isso. Ó. Né? Imagina que eu tinha essa esfera toda, uma esfera metálica, né? Uma superfície reflectora. E o que eu fiz? Eu vim e eu cortei. Eu peguei esse pedaço aqui, ó. Isso. E aí o que vai acontecer? Eu vou olhar, né, como que a imagem vai se formar dentro dessa casca aqui, desse pedacinho dessa esfera. Beleza? Vamos apagar isso daqui e voltar para o nosso desenho. Pronto. Aí. Então tá. Então eu tenho um ponto P. Esse ponto P está a uma distância Pzinho, né, do vértice da esfera, que é esse pontinho aqui. Essa esfera, né, esse centro seria o raio de curvatura da esfera. Então, aqui. E essa distância é o raio da esfera, ou seja, é o centro de curvatura do espelho. Belezinha? Então... Bom, então o que a gente vai fazer agora? A gente vai definir o que são esses pontinhos aqui. Então, ó, o que eu tenho aqui? Ó? O raio de curvatura, isso aqui, de um espelho côncavo, né, no caso, eu posso dizer que é a distância entre o ponto C, o centro, e o vértice. Né? Então, eu tenho aqui CV igual ao raio de curvatura, que é, em geral, a galera chama de C. Né? Vértice. E aqui é vértice, beleza. O vértice é um lugar em relação aonde a gente mede a distância. Então, tipo assim, aqui é o vértice do espelho. Então, toda a distância que eu for medir em relação a esse espelho, ela vai ter o ponto de origem no vértice. É como se fosse o meu ponto zero, né? Se a gente considerar aqui um eixo X, aqui é o nosso zero. Para cá é positivo, para cá é negativo. Beleza? O que mais que a gente pode falar? O ponto P, né? A distância entre esse ponto P e o vértice. Para esse ponto P, o que a gente pode fazer? Ó? Vamos considerar, partindo desse ponto P, que é o nosso ponto onde está o objeto,
um raio incidindo aqui no espelho, nesse pontinho aqui, que é o nosso ponto S. Beleza? Aí eu vou dizer que o ângulo entre o eixo de referência e esse raio é um ângulo θ. Beleza? Então, o ângulo do raio incidente aqui é θ. Aí o que vai acontecer? Esse raio aqui, em cor de rosa, ele vai incidir no espelho com o ângulo θ1 e vai ser refletido aqui, ó. Chegou cor de rosa aqui, incidiu no S, foi refletido aqui para esse ponto Q, né? Então ele fez isso, ó, assim, refletiu aqui, beleza? E esse ângulo θ1 de incidência no espelho é igual a esse ângulo θ1 de reflexão do espelho, beleza? O que mais que a gente pode falar? Então, θ incidiu no espelho com S, incidência θ1, sendo refletido com o mesmo ângulo e cruzando o eixo em Q. Ok. Agora o que a gente pode fazer? A gente pode comparar esses triângulos que a gente tem aqui, ó. A gente tem este triângulo, este. Eu acho que são os dois que a gente vai usar. E usar uma semelhança de triângulos para mim encontrar uma relação entre esse ângulo, θ, esse ângulo φ, esses dois ângulos aqui, θ1 e θ2, e esse ângulo beta. Beleza? Então, o que a gente pode ter aqui, ó? Peguei lá no meu livro de GA um teorema de geometria plana que diz o seguinte, ó. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos. Então, se a gente aplicar isso nos dois triângulos PSC e QSC, ó, PSC, esse triângulo aqui, e QSC, esse triângulo aqui. Então, ó, se a gente tem, ó, o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos opostos. Então, eu posso dizer que, ó, φ é igual a θ1 mais θ. O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos opostos. Ó. Ângulo interno oposto, ângulo interno oposto. Então, θ mais θ1 é igual a φ. Beleza? Para esse triângulo aqui, ó, PSC. Fechou? Aí, a gente pode fazer isso para o triângulo QSC também. Então, eu tenho aqui, ó, beta igual θ1 mais φ. Isso. Ó. Então, ó, o ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos. Então, eu tenho que beta é igual a θ1 mais φ. Belezinha? Então, a gente tem essas duas relações aqui, ó. φ igual a θ mais θ1, beta igual a φ mais θ1. Olha só, em ambas essas equações, a 8 e a 9, a gente tem um membro comum, que é o θ1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isolando esses carinhas aqui. Então, reescrevendo, eu tenho que θ1 igual a φ menos θ, θ1 igual a beta menos φ. Olha, o que a gente ganha com isso? Se eu igualar essa equação com essa, eu posso eliminar θ1 do jogado. Então, eu faço o quê? φ menos θ, dessa equação 10, igual a beta menos φ, da equação 11. Então, né, o que sobra para mim? Vou passar esse φ para o outro lado,
esse beta para o outro lado, né? Multiplico todo mundo por menos 1. E eu tenho uma relação entre os ângulos φ, beta e θ. Né? Ou seja, 2φ igual a beta mais θ. Belezinha? Tá, mas para que a gente fez tudo isso? A gente fez tudo isso porque a gente quer desenvolver uma equação que relacione a distância da imagem, a distância do objeto e com a distância focal ou a distância do centro. Então vamos pensar o seguinte, ó. Se eu tenho um espelho côncavo, né? Provavelmente, né, se eu tenho um espelho, eu sei onde é o centro, consequentemente o foco, que a gente já vai discutir melhor isso. Eu sei onde eu vou colocar esse meu objeto, mas eu não sei onde essa imagem vai aparecer. Então eu quero uma equação que relacione tudo isso. O P, o Q e o foco. Beleza? E o centro de curvatura, talvez, né? Então, tá. O que a gente fez? A gente encontrou uma relação entre esses ângulos aqui, ó. Φ, beta e θ. Φ, beta e θ. Entre esses três ângulos. Para quê? Porque a gente quer estabelecer uma relação entre essas distâncias. Essa e essa. Belezinha? Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, para poder calcular a distância da imagem, né, que eu chamei de Qzinho, a gente vai pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que H seja a altura do ponto S, acima do eixo óptico, e que delta seja a distância entre o vértice e a base dessa linha vertical. Então, ó, aqui é H. Isso daqui é o delta. Beleza? Para quê? Para a gente conseguir relacionar esses ângulos com essas distâncias. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, concorda que eu sei uma relação entre beta, θ e φ, né? Aí a gente pode pensar em termos das tangentes desses ângulos. Então eu tenho aqui, ó, tangente de beta é H dividido por Q menos delta. Então, ó, tangente de um ângulo é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Então a gente pode olhar aqui, ó. Para o θ, por exemplo, o que é o cateto oposto? É o H. E o que é o cateto adjacente? É essa distância aqui, ó. Até o H. Então eu posso dizer que essa distância é Pzinho menos delta. Então, eu tenho aqui que tangente de θ é igual a H dividido por Pzinho menos delta. Beleza? Aí, olha só. Para o φ, cateto oposto ao φ é o H. Cateto adjacente é o quê? Essa distância aqui menos o delta. Deixa eu só ver como é que eu chamei essa distância lá embaixo. Qzinho. Chamei de R mesmo. Então, eu tenho aqui para o φ, tangente de φ é igual a H dividido por R menos delta. R menos delta. E para o beta, o que a gente tem? Tangente de beta, cateto oposto é o próprio H,
E o cateto adjacente é a distância Qzinho menos delta. Beleza? Então, o que a gente vai fazer com isso? A gente sabe uma relação entre o θ, o φ e o beta. A gente consegue escrever as tangentes deles, né? Com relação ao ponto do objeto, ao raio de curvatura e ao ponto onde está formada a imagem. Beleza? O que a gente vai fazer com essas informações? Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Ó, tenho aqui as três relações, né? Aí o que a gente pode fazer? Para um espelho esférico, a gente pode considerar a curvatura desse espelho, assim, um ângulo de curvatura de no máximo 10 graus. No máximo 10 graus, né? Porque senão a gente começa a ter o que são chamadas de aberrações esféricas. Então, se a gente tem um espelho com uma curvatura pequena, significa que eu tenho ângulos muito pequenos. Ou seja, beta, θ e φ são muito pequenos. Aí o que acontece? Se a gente usa essa aproximação para facilitar nossas continhas, né? Se a gente usa o argumento de que eu tenho um ângulo muito pequeno, eu posso dizer que a tangente de um ângulo muito menor do que um radiano é aproximadamente igual ao ângulo. Ou seja, se eu tiver um ângulo bem pequeno, eu posso dizer que a tangente de beta é aproximadamente beta. Beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, usando esse argumento, tomando ângulos muito pequenos, eu posso dizer que a tangente é igual ao próprio ângulo. Ou seja, se a tangente de beta é beta, eu sei que beta é h dividido por q menos delta. Θ é hp menos delta. Φ, hr menos delta. Beleza? Aí outra coisa que a gente pode considerar para ângulos muito pequenos. Vamos lá no meu desenho. Se esse ângulo aqui é muito pequeno, θ, φ e beta, significa que delta também é muito pequeno. Muito pequeno. Desprezível. Aí o que a gente pode fazer? Olha para a nossa equação aqui. Essa. Eu tenho beta h, q, menos um número muito pequeno. hp menos um número muito pequeno. h é um número muito pequeno. Imagina que q vale, sei lá, 5 e delta vale 0,01, por exemplo. Né? Muito pequeno em relação a 5. Concorda que se eu desprezar o delta aqui, eu continuo tendo uma boa aproximação? Né? Mas isso é válido para quê? Para espelhos esféricos, né? Espelhos esféricos bem construídos, ou seja, com curvaturas menores do que 10 graus. Fechou? Aí o que acontece? Se eu tenho uma relação entre beta, h e q, θ, h e p, φ, h e r, o que eu ganhei com isso até agora? Ó, antes a gente tinha uma relação entre ângulos, θ, beta e φ. Agora a gente tem uma relação entre esses ângulos e distâncias. Distância da imagem, distância do objeto e distância do raio de curvatura. Ou seja, eu posso pegar essas informações aqui e substituir naquela equação que a gente encontrou relacionando φ, beta e θ, para em vez de ter uma relação entre ângulos, eu obtenho uma relação entre distâncias. Então eu posso escrever assim, ó, aqui. 2φ é 2h sobre r. Beta é h sobre q. E θ é h sobre p. Aí o que a gente tem? Esse termo em h aqui é comum para todo mundo. Eu posso dividir todo mundo por h.
E eu fico com essa informação aqui, ó. 2 sobre R é igual a 1 sobre Q mais 1 sobre P. Ou seja, 2 sobre a distância do centro de curvatura igual a 1 sobre onde a imagem é formada, no ponto Q, mais 1 sobre onde o objeto está localizado. Beleza? Então, ó, se a gente tem P, a distância do objeto ao espelho, Q é a distância da imagem ao espelho e R é o raio de curvatura. Beleza? Essa equação aqui, ela também pode ser escrita em termos de um negócio que chama distância focal, F. O que é a distância focal? A distância focal é o raio dividido por 2. Então, eu tenho que foco é o raio dividido por 2. Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever raio aqui, eu vou escrever foco vezes 2. Então, se eu pegar aqui e escrever foco vezes 2, o que acontece? Eu tenho o 2 cortando com esse 2 aqui de cima, raio é foco vezes 2. Cortou 2 com 2 e sobrou 1 sobre foco. Então, eu posso escrever essa equação como 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q. Né? Distância focal, distância do objeto, distância da imagem. Né? É comum a gente encontrar em outras referências essa equação escrita assim, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre O de objeto mais 1 sobre I de imagem. Também é a mesma equação, né? Só uma nomenclatura diferente no livro que eu estou usando. É comum também a gente encontrar assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P' sendo a posição da imagem. Fechou? O que mais que a gente pode falar a respeito dessa equação 18? O que a gente pode observar? Ó, essa equação, ela não contém o ângulo. Não. Logo, todos os raios provenientes do ponto P, que formam um ângulo suficientemente pequeno para a gente considerar aquelas aproximações, né, com um eixo, se interceptam no ponto Q, depois de refletidos. Né? Ou seja, a gente fez o desenho, considerou um raio incidindo em S qualquer. Né? Aí o que a gente fez? A gente relacionou os ângulos com as distâncias. E obtivemos uma equação que não contém o ângulo. Se ela não contém o ângulo, qualquer ângulo que se encaixe naquelas condições de ângulo pequeno, né, vai formar um objeto no ponto Q depois de refletido. Fechou? O que mais que a gente pode... E para um espelho convergente, né, a gente tem todos os raios refletidos convergindo sobre o ponto da imagem. Então, um espelho côncavo, às vezes a gente vai encontrar uma notação aí de espelho convergente. Belezinha? O que mais? Bom, o que a gente pode falar da equação 18 ainda? A equação 18 é uma relação aproximadamente correta, né? Ela serve muito bem para muitas aplicações, né? No entanto, existem casos extremos, assim, que se a gente aumenta muito o ângulo θ, esse raio, o raio que ele vai formar com o eixo óptico no ponto P, ele fica mais próximo do vértice, né? Em consequência disso, nem sempre a gente tem uma imagem pontual bem definida. Né? Nosso objeto, por enquanto, é um ponto. Né? O que acontece? Se a gente aumenta muito o ângulo, a gente pode observar uma imagem borrada. Essa propriedade é chamada de aberração esférica. Né? Então, ela vai ter um borradinho. Assim. Se vocês derem uma olhadinha, uma aplicação de espelho côncavo é de telescópio. Inclusive, o telescópio Hubble, né,
quando ele foi lançado, ele estava com um probleminha que a galera teve que corrigir lá no espaço, né, depois de lançado. Ele apresentava essas aberrações esféricas. Então, meio que precisaram fazer uma correção nesses espelhos do Hubble, né? Mexendo na curvatura, corrigindo alguma coisa, quase que colocando um óculos para ele enxergar melhor, né? E foi por causa dessa diferença desse ângulo θ aí que não estava bem calibrado, né? Para observar objetos muito longe, né? Como a função de um telescópio, e ele apresentava esses pontinhos muito borrados. E para um telescópio isso não é legal, né? Não tinha muito poder de resolução. Belezinha? Agora o que a gente pode fazer? Vamos pensar como é que a imagem de um objeto ela pode se formar dependendo onde a gente coloca esse objeto com relação à distância ao vértice. Então, o primeiro caso que a gente pode pensar, vamos pensar em colocar um objeto muito longe. Como assim? Perdão. Antes de colocar um objeto muito longe, vamos colocar um raio muito grande. O que acontece se a gente tem um raio muito grande para um espelho côncavo? Então, vamos pensar no desenho do espelho côncavo aqui. Aqui. Um espelho côncavo. Imagina que esse espelho côncavo seja muito, muito, muito grande. Ou que a gente esteja muito, muito próximo desse espelho. Mais próximo do que isso. Aí o que acontece? Imagina que a gente está aqui, ó, muito próximo do espelho. O que acontece nesse caso? Nesse caso, o raio de curvatura em relação à minha distância é muito grande. O que acontece? Do ponto de vista desse objeto pequenininho aqui, a gente tem um espelho plano. O que dá para fazer com isso? Vamos colocar isso na equação para ver se ela volta na condição de imagem do espelho plano. Então, ó, a equação que a gente tinha lá, 1 sobre R, 1 sobre o foco, né? Os dois vão estar em infinito, é irrelevante, é igual à posição do objeto, posição da imagem. Se eu tenho um raio muito grande, ou se eu tenho uma distância muito pequena em relação ao espelho, né? Esse cara aqui fica muito grande, está dividindo. Dividido, quando a gente tem um número dividido por um número muito grande, aquilo dá zero. O que sobra para a gente? Zero igual 1 sobre a posição do objeto, mais 1 sobre a posição da imagem. Trocando de lado aqui, eu tenho 1 menos 1 sobre a posição do objeto, igual 1 sobre a posição da imagem. Invertido, eu tenho que a posição do objeto é igual a menos a posição da imagem. Ou seja, se eu tenho um espelho côncavo com um raio muito, muito, muito grande, tendendo ao infinito, né? Ou se eu estou muito, muito, muito pertinho da superfície do espelho, é como se eu tivesse um espelho plano. Beleza? Ó, e a gente volta na mesma condição do espelho plano. Fechou? O que mais que a gente pode falar? Agora sim. Se a gente considerar o objeto muito longe do espelho, eu posso dizer que P é infinito. Aí o que vai acontecer? Se esse P está infinito, né, esses ângulos, esses raios vão incidir paralelos ao espelho. E eles vão convertir para a distância focal. Né? Então o que a gente pode fazer? Vamos colocar isso na equação. Ó, eu tenho 1 sobre o foco, 1 sobre a distância do objeto, que é infinita, mais 1 sobre a distância da imagem. Eu tenho que, um número dividido por infinito dá zero, eu tenho 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a imagem. Ou seja, a imagem vai ser formada na posição focal. Belezinha? O que mais que a gente pode falar?
Imagina agora que a gente tem um objeto e a gente vai pegar esse objeto e colocar na distância focal. A distância do objeto é igual ao foco. Os raios refletidos, eles vão ser paralelos ao eixo óptico e eles se encontram somente no infinito. Olha só, então eu tenho aqui, ó, um sobre o foco, um sobre a distância do objeto, que agora é o foco, mais um sobre a imagem. Então eu tenho que 1 sobre a imagem é igual a 1 sobre o foco menos 1 sobre o foco. Isso daqui dá 0. Então, que número eu tenho que dividir 1 para dar 0? Eu tenho que a imagem ela vai ser infinita. Vai se formar lá no infinito. Beleza? Nesse caso, a gente não consegue observar a formação da imagem. E eu digo que é uma imagem imprópria. Belezinha? Tá. O que a gente pode fazer agora? A gente pode tentar aplicar essas características a um objeto extenso. Como assim? Antes, a gente tinha um pontinho aqui na frente do espelho. Agora a gente vai ter um objeto extenso, que vai ser uma seta, que vai estar na frente do espelho. Nosso objeto deixa de ser um ponto e passa a ser um corpo extenso. Com isso, o que a gente vai poder fazer? A gente vai poder construir o diagrama de raios, né? E conciliar isso com a equação que a gente aprendeu agora. Belezinha? Então, bora lá. Eu tenho aqui, de novo, um espelho côncavo, só que agora, em vez de ter um ponto, eu tenho um objeto. E esse objeto, ele tem uma dimensão, não é um ponto. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aprender a traçar o diagrama de raios para o espelho côncavo. Então, eu tenho aqui, ó. Nesse caso, eu coloquei o objeto longe do espelho. Então, ele está afastado do centro, afastado do foco. Belezinha? Então, o que a gente pode fazer com esse objeto? Ó, se eu tenho um objeto bastante afastado, eu vou pensar assim, traçar um raio paralelo ao eixo. Esse raio incidente, ele vai entrar no S e ser refletido pelo foco. Posso pensar em outro raio incidente passando pelo centro de curvatura e quando ele passa pelo centro, ele volta pelo centro. Ó. Então tem ela vindo e ela indo. Né? Então, incidiu em S, refletiu no foco, entrou pelo centro, saiu pelo centro, com o mesmo ângulo. Beleza? E aí o que a gente pode notar? No ponto de encontro desses dois raios, a gente tem a formação da imagem aqui. Então, este é o objeto e essa a imagem. Beleza? O que a gente pode notar aqui? Características da imagem. Primeiro, ela está invertida, ó. A seta aqui está para cima, a seta aqui está para baixo, por esse caso. Ela é real, porque ela está no mesmo plano, né, de onde a luz provém. Então, ela está aqui, ó, real. Invertida, real e menor do que o objeto, nesse caso. Né? A gente pode ver que ela é pequenininha aqui. Aí, o que a gente pode fazer? Aproveitando esse caso aqui, a gente pode calcular essa ampliação, né? Ou seja, o quanto ela aumentou ou diminuiu. Para fazer isso, a gente pode pensar o seguinte, ó. Vamos considerar esse objeto aqui no ponto P e a base do objeto no ponto P e a extremidade dele no ponto P'. Então, eu posso dizer que a altura y desse objeto é P até P', essa reta aqui. Mesma coisa, eu vou fazer para a imagem. Ó.
A imagem está no ponto Q e a outra extremidade da imagem está no ponto Q', né? Então, eu vou chamar isso daqui, ó, coloquei até aqui para fora, de Y'. Então, Y' é a altura da imagem e Y é a altura do objeto. Beleza? Então, ó, PP' Y, QQ' Y', né? Aí o que a gente pode notar? Esse valor de Q', se ele for positivo, a imagem é direita. Se ele for negativo, a imagem é invertida, né? Então, no nosso caso, ó, Y' vai ter um valor negativo. Ó, a imagem está invertida. Fechou? Bom, o que a gente pode pensar? Vamos olhar para o ângulo θ. Botou um sinal de igual aqui, né? Esse ângulo θ aqui, eu posso calcular a tangente desse ângulo. Ó, a tangente, ó, vou conseguir relacionar y é o cateto oposto da tangente desse ângulo e o y' aqui, ó, esse ângulo, a gente pode colocar ele aqui. Esse y' é o cateto oposto desse ângulo θ aqui. O ângulo de incidência é igual a esse θ, é igual a esse θ, né? Então, eu posso dizer que a tangente desse ângulo é igual à tangente desse ângulo. Tangente do ângulo é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, eu tenho y dividido por essa distância, de P até C. E para esse outro ângulo aqui, eu tenho que cateto oposto vai ser y' e a distância é a distância do objeto, da imagem até o centro de curvatura. Escrevendo isso, eu tenho aqui, ó, tangente de θ é yp menos c ou menos y' Q menos c. Trabalhando com esse conjunto de equações aqui, eu tenho. Coloquei esse y para cá, esse p para cá e esse q para cá, né? Então, isolei os y e deixei as relações entre centro, imagem e posição do objeto. Então, eu tenho que y' dividido por y, com sinal de menos, é igual a c menos q, posição do centro de curvatura, posição da imagem, posição do objeto, menos a posição do centro de curvatura. Isolei o Q e o C, ou seja, dividi aqui por Q e aqui embaixo por P. Ó, eu tenho C menos Q, C menos Q. Se eu colocar o Q em evidência, né, eu fico com C dividido por Q menos 1. E aqui embaixo eu tenho P menos C. Se eu colocar o P em evidência, eu tenho P dividido por P menos C dividido por P também. Então eu tenho 1 menos C sobre P. Beleza. Aí me sobrou isso daqui. Q sobre P. Vezes C menos Q menos 1 dividido por 1 menos C sobre P. Isso aqui, se a gente relacionar essas grandezas lá daquela equação 16, essa daqui, cadê? Aqui, né? C é igual a R, a gente vai conseguir demonstrar que isso daqui é igual a 1. Bom, então sobrou pra gente o quê? Que menos y' dividido por y é igual a Q sobre P. Ou seja, y' dividido por y, passei o menos para cá, é igual a menos Q
sobre P. Eu chamei isso de M, né? Então, eu posso escrever que M é igual a y' por y ou menos Q sobre P. Beleza? E esse M é chamado de aumento lateral. Então, ó, nessa equação aqui, ó, eu tenho um aumento lateral, né? Esse M. E esse sinal de menos significa que a imagem é invertida. Né? Se eu tiver uma imagem que não for invertida, uma imagem direita, ele não vai apresentar esse sinal de menos. Né? Aí a gente pode pensar nisso no caso mais simples, lá do espelho plano. Ó. Um espelho plano, ele pode ser pensado como caso limite, né? Quando o R tende a infinito. Nesse caso, eu tenho P igual a menos Q. Né? A posição da imagem igual a menos, a posição do objeto igual a menos a posição da imagem. Né? Se a gente substituir um menos Q ali, eu tenho menos com menos, né? Como foi que eu fiz essa conta? Não fiz. Aqui. Para um espelho plano, ó, P é igual a menos Q. Então, eu tenho aqui M igual a menos Q sobre menos Q. Menos com menos corta, isso daqui dá 1. Portanto, a ampliação é 1. Né? Isso prova aquela nossa hipótese de que, para um espelho plano, eu tenho uma imagem do mesmo tamanho do objeto. Belezinha? Tá. O que a gente vai fazer agora? Vamos testar alguns casos especiais, né? Fazendo o diagrama de raios e usando a equação. Então, ó, o que acontece se o objeto ele estiver entre o foco e o vértice? Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho um espelho côncavo, centro, foco, e aqui está o meu objeto, entre o foco e o vértice. Beleza? Aí, o que a gente pode fazer? Traça os raios. Então, ó, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo centro, saiu pelo centro. Se a gente olhar no lado real do espelho, ó, fizer o prolongamento desses raios aqui, elas nunca vão se encontrar. E o que vai acontecer? Elas vão se encontrar quando a gente fizer o prolongamento delas assim, no lado virtual do espelho. Ou seja, quando eu tenho um espelho convexo e eu tenho o objeto entre o foco e o vértice, a imagem ela vai ser formada aqui, ó, pelo prolongamento dos raios. Então, o que a gente pode fazer? Outro caso especial que a gente pode ter é um objeto entre o centro e o foco. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O espelho, um objeto aqui, o centro e o foco. Né? Aí, o que a gente tem? Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Os pontinhos vão se encontrar aqui. O que a gente tem? A gente tem uma imagem. Ela é real, né? Ela está na frente do espelho, invertida e maior do que o objeto. Beleza?
Outro caso especial é quando a gente tem o objeto situado no centro de curvatura. Então, eu tenho aqui o centro de curvatura, o meu objeto é esse aqui de vermelho e a imagem é esse aqui de cor-de-rosa. Então, ó, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Se encontram aqui e olha só que legal. Nesse caso, a gente tem a imagem sendo formada exatamente no centro de curvatura, né? E ela vai ter exatamente o mesmo tamanho do objeto. Isso aqui a gente pode demonstrar com a equação, né? Vamos escrever a equação aqui. Então tem, ó, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o objeto mais 1 sobre a imagem. Nesse caso, a imagem ela vai estar situada no centro de curvatura. Então, eu posso escrever aqui. O centro é igual à distância do raio, que é 2f. Então, eu posso fazer assim, ó. 1 sobre f igual a 1 sobre 2f mais 1 sobre q. Eu quero encontrar q, então eu tenho que 1 sobre q é igual a 1 sobre f menos 1 sobre 2f. Eu tenho que 2f, né? Tirando o mínimo aqui, eu tenho 2 menos 1, e eu vou ficar com 1 sobre 2f. Ou seja, 1 sobre q é igual a 1 sobre 2f. 2f é igual a r, e eu tenho que q é igual a r. R. Ou seja, a imagem vai se formar no mesmo lugar onde está o objeto. Vou apagar essa bagunça aqui. O que mais que a gente pode falar disso, né? É uma imagem real, invertida e igual ao objeto. Aí, só para lembrar, né? Uma imagem real está sempre localizada na frente do espelho. Pode ser um anteparo, uma tela, qualquer coisa assim, né? Onde a gente tenha a intersecção dos raios de luz. E uma imagem virtual está sempre atrás do espelho. Belezinha? O que mais que a gente pode fazer agora? Outro tipo de espelho esférico são os espelhos convexos. O que são espelhos convexos? O espelho convexo é como se a gente pegasse uma esfera. Vamos ver se tem um lugar para desenhar aqui. Uma esfera. Uma esfera. Quase. Pronto, mais próximo de uma esfera. E a gente novamente cortasse essa esfera. Então, cortei ela aqui. Só que agora, em vez de pegar a parte de dentro, a gente vai pegar a parte de fora da esfera, né? Então, mais ou menos assim, né? Essa parte de fora que vai ser a nossa superfície refletora. Fechou? E aí, olha só.
quando a gente tem um espelho convexo, o que acontece? A gente tem que sempre lembrar que o foco, o centro, consequentemente o raio de curvatura, eles estão dentro do espelho. Ou seja, a gente tem que considerar um sinal negativo para eles. Porque o objeto vai estar aqui fora, sempre aqui fora. O foco e o centro, eles vão estar dentro do espelho. Ou seja, eles ganham sinal de menos. Beleza? Bom, então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma imagem formada por um espelho convexo. Aí o que acontece? Quando a gente olhou para o espelho côncavo e tal, a gente poderia colocar esse objeto em várias posições possíveis. Entre o vértice e o foco, entre o foco e o centro e tal. No entanto, para um espelho convexo, eu não consigo colocar um objeto aqui, ou aqui, ou aqui. Por que eu não consigo? Porque isso daqui, tudo, está atrás do espelho, está dentro do espelho. Então, eu só consigo colocar um objeto na frente do espelho, não dentro do espelho. Bom, o que eu vou ganhar com isso? Olha, é mais fácil, porque antes a gente viu o objeto aqui, o objeto aqui, o objeto aqui, o objeto aqui, o objeto aqui. Nesse caso, a gente só vai ter o objeto na frente do espelho. Então, eu vou fazer o diagrama de raios só para o objeto na frente do espelho. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um objeto, está na posição P, na frente do espelho. Vamos traçar o diagrama de raios dele. Entrou paralelo. O que acontece? Sai pelo foco. Entrou paralelo, sai pelo foco. Mas esse raio aqui que está passando pelo foco é um prolongamento do raio. Né? Consequentemente, eu vou ter uma imagem virtual, uma imagem que não pode ser projetada. Outro tipo de raio que a gente pode ter, entrou pelo centro, o centro de curvatura está aqui, até aqui é o raio. Depois disso é um prolongamento do raio. Entrou pelo centro, saiu pelo centro. Com esses dois eu já conseguiria observar a formação da imagem. Entrou paralelo, saiu pelo foco. Aqui. Entrou pelo centro, saiu pelo centro. Os pontos coincidem aqui. Beleza? Mas a gente pode fazer ela entrar pelo vértice também. Entrou pelo vértice, reflete aqui. Mas se eu fizer o prolongamento aqui, também vai dar certinho. Tá? Não preciso usar os três. Né? Geralmente eu gosto de usar a do foco e do centro, sempre que possível. Né? Então o que a gente pode observar aqui? Para um espelho convexo, sempre, eu vou ter uma imagem real. Não tem, se eu colocar mais longe ou mais perto, só vai mudar o tamanho da imagem, né? Então eu tenho, para um espelho convexo, eu tenho que a imagem vai ser sempre virtual, ela vai estar sempre atrás do espelho, não posso projetar ela, direita e menor do que o objeto. Sempre. Tem alguma exceção? Não tem nenhuma exceção. Belezinha? Então, o espelho côncavo, eu posso ter uma imagem real, posso ter uma imagem virtual, ela pode ser direita, pode ser invertida, depende de onde eu coloco. Né? Relação de posição do objeto com posição de centro e de foco e tal. Mas para um espelho convexo, né, eu sempre vou estar fora do espelho, longe do foco, longe do centro. Fechou? Então, minha imagem vai ser sempre virtual, atrás do espelho, direita e menor. Né? Por isso que a gente falou lá no começo que são espelhos usados para monitoramento e tal. Só aquele exemplo do ônibus que eu falei no começo da aula. Belezinha? Então, aqui tem um resuminho disso que eu falei. Né? E outra coisa.
aquela equação que a gente obteve, equação 18, né, ela funciona igualzinho, sem nenhuma alteração para um espelho convexo. Então, ela funciona para o espelho côncavo e para o espelho convexo. A única coisa que eu tenho que lembrar, de tomar cuidado, é que o foco para um espelho convexo, ele é atrás do espelho, ou seja, ele tem um sinal negativo, né? A equação para ampliação também é a mesma, né? Então, ó, M, posição da imagem, posição do objeto, tamanho da imagem, tamanho do objeto, né? Então, as duas equações que a gente obteve antes, elas funcionam perfeitamente bem, tanto para espelhos côncavos quanto para espelhos convexos. Belezinha? Bom, então bora lá. Separei 2 exemplos para a gente fazer. Isso aqui eu vou deixar de tarefa de casa para vocês, né? Então, o primeiro exemplo, eu tenho assim, um colimador óptico usado no alinhamento de tubos de raio-x em radiologia diagnóstica possui um espelho côncavo que direciona um feixe de luz visível para simular a área de exposição. Suponha que o espelho tem uma distância focal de 15 centímetros e seja utilizado para formar uma imagem de uma lâmpada de LED posicionada fora do eixo óptico, a 10 centímetros do espelho. Beleza? Aí o problema pergunta algumas coisinhas. Pede para a gente determinar a posição da imagem formada pelo espelho, classificar a imagem quanto a ser real ou virtual, direita ou invertida, maior ou menor. Pede para a gente justificar como é que esse sistema contribui para a segurança radiológica, ao evitar a exposição desnecessária, né? Para que ele serve. E pergunta se o objetivo for proteger a imagem da luz, se o objetivo for projetar a imagem da luz exatamente sobre o campo irradiado, qual seria a posição ideal para a lâmpada? Beleza? Esse vai ficar de tarefinha de casa para vocês. E tem mais um bonitinho, que é do Papai Noel. Ele diz o seguinte: o Papai Noel verifica se está sujo de fuligem, né, depois que ele passa pela chaminé, olhando para sua imagem refletida em um espelho prateado, brilhante, de um enfeite prateado, brilhante, na árvore de Natal, situado a uma distância de 0,75 metros. Ou seja, o Papai Noel está a 75 centímetros de uma bolinha prateada de uma árvore de Natal, está tentando ver o seu reflexo, para ver se ele está sujo. O problema fala que o diâmetro desse enfeite é 7,2 centímetros. E aí o que a gente tem? Ó? De acordo com algumas referências da literatura, o Papai Noel é um velhinho alegre de estatura mediana. Então a gente pode estimar que a sua altura é 1,60 m. Né? Tranquilinho, um velhinho não muito grande. Aí o problema pergunta: onde se forma a imagem do Papai Noel refletida no enfeite e qual é a sua altura? E na letra B pergunta: a imagem do Papai Noel, ela é direita ou ela é invertida? Né? Pergunta as características dessa imagem pra gente. Belezinha? Então, ó, o problema deu a distância do objeto, que é o Papai Noel, deu o diâmetro, com o diâmetro a gente consegue o raio, com o raio a gente consegue o foco, e deu a altura do objeto, que é o Papai Noel. E pergunta onde que a imagem forma e qual a altura, né? E pergunta também que tipo que é essa imagem, se ela é direita, se ela é invertida, se ela é real, se ela é virtual. Belezinha? Então é isso, pessoal. Por hoje é isso. E fica isso aí de tarefinha de casa. Beleza? Um abraço e até mais.